eu quero comentar com você hoje que o nosso mês de setembro será um mês verdadeiramente, tá? Onde terá que, sei lá, uma porta você vai ter que abrir na tua vida. Pastor, que jeito? Não sei. A Bíblia diz que maldição sem causa, ela não se cumpre, certo? Se uma maldição vier para a tua vida, mas ela não encontrar um motivo para entrar, ela não pode entrar. Da mesma forma, irmãos, é uma bênção. A bênção sem causa, ela não se cumpre. Vem a bênção, mas não encontra uma porta aberta, não encontra você com aquele objetivo, com aquela determinação, com aquele propósito real no coração, ela também não pode entrar. Então esse mês será um mês de luz divina na sua vida, a luz do Espírito de Deus, amém, Jesus? E um mês voltado, irmãos, para propósitos. A partir de hoje, eu vou te saturar, a palavra certa é essa, de tanto que você vai me ouvir falar de propósito. Uma vida, ela não vai em área nenhuma se não houver um propósito. Bom, eu comecei a gostar daquela menina, vou namorar aquela menina, ou aquele rapaz. Se eu não tiver propósito, eu não chego a um namoro. Se eu não tiver propósito, eu não chego a um noivado. Se eu não tiver propósito, eu não chego a um casamento. E se no meu casamento não houver um propósito, o meu casamento ele termina antes de começar. Ninguém cresce num trabalho, no seu trabalho, se não houver um propósito. E mais, você pode ser o próprio patrão, ou você pode ser um funcionário. Tem que haver propósito. Propósito é uma pessoa, é uma determinação, é você ser determinado naquilo. Bom, eu tenho propósito na minha vida espiritual. Se eu não tenho propósito na vida espiritual, como é que eu cresço nessa vida espiritual? Como é que eu vou para frente nessa vida espiritual? Eu não tenho um propósito financeiro na minha vida. Como é que eu vou crescer financeiramente? Eu não sou uma pessoa visionária, porque para crescer, principalmente materialmente, financeiramente, eu tenho que estar aqui em 2019, fisicamente, mas a minha cabeça tem que estar lá em 2025 já, e daí para frente. Eu tenho que ser visionário, eu tenho que querer, eu tenho que ter propósito de crescimento em qualquer área na vida. E qual é o fundamento do propósito? Como é que começa esse propósito? Ninguém colhe se não plantar antes. Não adianta. Essa é uma regra de Deus, essa é uma regra que serve para a sua vida financeira, é uma regra que serve para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua saúde, para a sua vida espiritual. Primeiro eu planto. Mas hoje em dia, o que a gente vê? Quer ver o povo, a gente vê o povo que quer colher. Pastor, eu quero resultados. Eu vou lá e eu oro a Deus. Eu vou lá e eu oro a Deus e é assim. Quer dizer, eu mando, Deus faz e morre o assunto. Isso aí chama-se para mim inversão de valores. Porque Ele é Senhor, nós somos servos. Ele fala e eu obedeço. Amém, Jesus? Aí então, a minha vida, ela verdadeiramente ela vai dar certo. No livro de 2 Timóteo, abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1 de 2 Timóteo, versículo 8 e 9. Eu só vou ler o 8 para você poder entender melhor, mas o que eu quero mesmo é o versículo de número 9. Ser, irmãos, essa pessoa de propósito. Propósito é uma intenção, propósito é projeto, propósito é determinação, propósito é decisão na vida. Eu tenho que ter propósito. Bom, eu vou trabalhar, para que eu vou trabalhar? Não sei. Você quer ganhar quanto? Não sei. Qual é o alvo da sua vida? Não sei. Você pretende ser o que na sua vida? Não sei. Eu acho que você deve ser um não sei em pessoa, certo? Você tem que ter propósitos. Digam graças a Deus. Se um pai, se uma mãe não ensina o filho o caminho que deve andar, né? Ter um propósito nas coisas de Deus, amanhã estão perdidos pela vida, irmãos. Estão desviados, estão acabados.
está aquela pessoa abandonada, largada na sua vida espiritual. Então, tudo tem que ter propósito. Diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Digam graças a Deus. Vamos entender isso aqui. Qual é o propósito que é apresentado aqui? Ele diz aqui no 9, que nos salvou. Bom, então você conhece o plano da salvação. Jesus, ele se desfaz lá de todo louvor, diz a Bíblia, de toda honra, de toda glória. Ele já tinha isso antes que tudo fosse formado. A Bíblia chega a dizer que antes que houvesse ar, o Senhor já era, ele já existia. Ele toma uma posição e vem como filho. Chega aqui, ele padece, sofre, caluniado, apanhou, carne dele foi dilacerada, foi arrancada aos pedaços, foi zombado, perdeu a reputação como amão, colocaram Jesus lá embaixo. Aí eu te pergunto, para que isso? Qual é o objetivo disso? Qual o propósito disso? Bom, pastor, eu não sei. Às vezes lá no céu, estava meio paradão lá a coisa, e ele entrou numa rotina e queria mudar. Não existe isso. Ou quem sabe, ele quis deixar um livro escrito, que seria desde a sua primeira edição, desde o dia que editaram a primeira Bíblia Sagrada até os dias de hoje, é o livro que mais se vende todos os anos em todo o mundo. Não tem livro que bate a palavra de Deus. É um best-seller completo. Amém, Jesus? Para isso que ele queria? Ele veio para isso? Não, ele tinha um objetivo. Objetivo de quê? De salvação. Objetivo, de mudar a vida daquele homem, daquela mulher, daquele casal, daquela família, daquela criança, daquele jovem, que verdadeiramente confiasse nele. Então ele tinha um propósito, ele tinha uma decisão, ele tinha uma meta a cumprir, ele tinha uma determinação. Isso se chama propósito. Não há vitórias na sua vida sem propósito. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se você levar as coisas de Deus como a maioria tem feito por aí, empurrando com a barriga. Ou você toma uma posição com Deus, ou você não toma. Pastor, eu vou ficar no meio do caminho. O meio do caminho já é do capeta, irmãos. O meio do caminho já é maligno, para te falar a verdade. Certo? Então ele disse, olha, que nos salvou e nos chamou com uma santa, o quê? Vocação, com um chamado. Há um propósito na minha vida. Há um propósito na sua. Às vezes a gente está numa caminhada aí, no caminho do Senhor, e você não entende. Que nem uma moça chegou hoje para mim, para a Wanda, e disse, olha, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu falei, eu estou quase 40 anos na igreja, também não sei o meu. Certo? Bem claramente, pastor, Deus poderia falar, poderia, mas ele não fala. Ele quer que você confie nele, vai no caminho. Ainda deu exemplo para ela do Abraão. Senhor Deus chega no Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, entendeu? Da casa do teu pai e vai para a terra onde te mostrarei. Eu ainda brinco com os irmãos, eu digo, se fosse nos dias de hoje, Deus falando isso comigo, com você sabe qual seria a nossa próxima reação? Chegar para o Senhor e falar, Senhor, onde que é? Eu vou para frente, eu vou para trás, eu sigo aqui à direita, eu vou para a esquerda, o que eu faço? E ele foi, ele simplesmente confiou. Então você foi chamado
para uma vocação, você tem um chamado na tua vida. Talvez não seja o chamado de pregador, mas é um chamado de estar aí como membro de uma igreja, entendeu? Dando combustível para aqueles que pregam, ir lá e pregar, fazer a diferença. Amém, Jesus? Então existe esse chamado, essa vocação, tem um propósito, isso aqui em qualquer área da sua vida, tá? Aquele propósito de você chegar e falar para aquela pessoa da grandeza do poder de Deus, mas você se acovarda. Ah, mas aquela pessoa não quer me ouvir, pastor. Eu não estou nem aí se ela quer ouvir ou não, eu falo. Se ela começar a brigar, eu paro de falar, mas que eu vou falar, pronto, acabou. Porque não tem outro caminho. Não tem outra maneira de se mudar, de se transformar uma vida, se não for pela palavra de Deus. Se amanhã você encontra alguém doente, necessitado, existe em você poder, domínio e autoridade para orar por aquela pessoa, mas você não faz. Não, eu oro depois você esquece. E quando você ora, você nem sabe se a pessoa melhorou, se alguém já orou por ela ou se ela já foi para o cemitério, certo? Você deveria fazer na hora. Ah, mas e se manifestar o demônio lá? Se manifestar, eu mando embora, meu irmão. Eu estou com Deus, eu caminho com o Senhor, em meu nome expulsarão demônios. Mas a pessoa não faz. Então ela não coloca em prática, certo? O projeto de Deus para a vida dela. O propósito. E depois ela diz, olha, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, pastor, mais para que a minha vida dê certo. Simples. Andar com metas. Andar com propósitos. Eu trabalhei há muitos anos atrás numa empresa e eu trabalhava de vendedor. E eu tinha meta para cumprir todo mês, irmãos. Isso era um propósito, certo? Colocado pela empresa. Sua cota de venda esse mês é X. E cada mês, aumentava mais. E se não batesse a meta? Você não alcançava um mês, você não alcançava 2, no terceiro mês tinha outro no teu lugar. É assim que funcionava. Nem sei se é assim ainda, mas normalmente era assim que funcionava. Então tinha-se propósitos, certo? Eu quero crescer financeiramente, tá? Qual é o seu propósito financeiro? O que você tem feito para isso? Qual é a direção que você tem tomado? Ah, pastor, eu tenho vindo na igreja e eu tenho orado a Deus. Não basta só isso não, meu irmão. Você pode vir na igreja, você pode estar aqui todo domingo, você pode ser batizado nas águas, pode ser batizado no Espírito Santo, pode orar em línguas aí a hora que começar a orar, mas eu vou te falar uma coisa, se você tiver metendo a mão num dinheiro que não é teu, chamado-se dízimo e oferta, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai crescer, tem que ter propósito. Ah, pastor, mas não é do jeito que o senhor prega. Se é do jeito que eu prego ou não, o problema é teu. Amém, Jesus? A verdade é essa. Se você gosta, amém. Se você não gosta, na hora que você chegar na sua casa, você briga com Deus. Mas essa é a palavra de Deus. Acabou. Não tem, é como diz uma senhora, é simples assim, é tranquilo. Essa é a verdade. Quer dizer, a pessoa não cumpre o propósito de Deus, certo? Ela sonega, ela mete a mão numa coisa que não é dela. Ela quer colher, mas ela não quer plantar. Tem uma maldição na vida dessa pessoa. Existe uma maldição. É Malaquias capítulo 3, versículo 9. É só dar uma olhadinha lá. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e toda a nação. E vai crescer que jeito? Fala para mim, pastor, ore por mim. Mas não perco nem meu tempo em orar, meu irmão. Se eu não está fazendo, existe um demônio condicionado a uma ação, certo? Que é o devorador. Se você faz, ele é repreendido. Se você não pratica, ele continua. O que a minha oração muda aí? Fala para mim. Aonde? Ah, não, eu vou esperar Deus me entregar primeiro para depois. Não existe isso, irmãos. Quando isso remotamente passar sobre a sua cabeça, lembre-se do filho pródigo. Pega metade da parte dos seus bens, metade da herança que lhe cabia, vai para uma terra distante, gasta tudo,
com prostituição, a Bíblia diz uma vida dissoluta, com bebedeira, com não sei o quê, com adultério, com tudo que não prestava. Ficou a zero. Chegou a um ponto de não ter a comida que os porcos comiam, lavagem. Ficou zerado. Mas leia aí, na parábola do filho pródigo, qual foi o momento que o pai foi atrás? Nenhum. Você foi? Fui. Então você volta. É você quem volta. E se você ler com olhos críticos essa palavra, você vai ver que o filho volta, ele põe um propósito no coração. Mãe, eu vou voltar para casa do meu pai, vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos seus servos. E ele volta. Chegou um certo momento que o pai o viu. Aí o pai foi ao seu encontro. Aprenda uma coisa. Deus só vai ao seu encontro na hora que você estiver no campo de visão do Senhor. Caso contrário, não existe isso, irmãos. Não existe esse evangelho que ultimamente anda se pregando por aí. Posso fazer o que eu quero, Deus é bonzinho e está tudo certo. Não, a vida é com propósito. E o maior propósito é a sua vida de santidade. Aí, volta aquela briga nossa de quase 3 anos que eu estou aqui no Tatuapé. Né? Você tem tirado pelo menos 1 hora do seu dia para dar a Deus, irmãos? Foram unânimes em responder, né? Maravilha. Qual é o propósito da sua vida espiritual? Ah, não, pastor, mas Deus entende. Eu chego lá, eu falo com Deus do meu jeito. Não tem falo com Deus do meu jeito. Existe uma regrazinha. Existe uma como é que eu vou te falar? Uma receitazinha de oração, que é o Pai Nosso. Eu não sei se você já leu isso aí, mas deveria ler se ainda não leu. Certo? Aquilo que está no seu coração é verdadeiramente que você deveria falar ao Senhor e continuar falando. Mas existe uma regra para isso. Amém, Jesus? Ah, mas eu não tenho tempo, meu tempo é corrido. Meu irmão, você vai falar isso para mim, eu vou falar que você é um João 8,44. Então, você não vai me convencer nunca na sua vida. Certo? Você não vai me convencer nunca na sua vida. Você vai falar aqui para mim que de 24 horas que Deus te dá, você não tem 1 hora para dar a Deus? Isso eu sempre falo, não é doutrina da Igreja da Graça, não é do missionário, não é do pastor Jaime, não é do pastor Ayrton, não é nada, é Jesus quem disse. Jesus vai orar, deixa lá os seus discípulos, vai a um tiro de pedra, ora, quando ele volta, o que ele encontra? O pessoal dormindo. Ele disse, poxa, mas não pudestes vigiar comigo pelo menos 1 hora, só 1 horinha. Mas você assiste lá o clássico do futebol. Sei lá que time que você torce. Que maravilha. Você deve assistir? Deve assistir. Eu falei outro dia aqui que eu estava meio invocado, falei, come até a televisão se quiser, meu irmão, mas tira tempo para Deus. Tira tempo para Deus. Amém, Jesus? É vida com propósito. Vida com propósitos. Nada mais do que isso. Em todas as áreas da sua vida. Certo? Bom, eu não tenho tempo, mas eu assisto lá 1, 2 horas de filme. Tá? Um filme bom aí, entrou em cartaz, não sei o quê, né? É um filme novo, é A Volta dos que Não Foram. Você vê os caras que não foram, tudo voltando. Coisa linda, emocionante, a gente chega a chorar. Pois é, mas você assiste. Pode assistir? Deve assistir. Você tem que ter o seu momento, mas você tem que ter um propósito com Deus na sua vida, um objetivo em servir ao Senhor. Qual é o propósito maior? Buscai primeiro quem? Eu estou meio surdo, eu não te ouvi não. Buscai primeiro quem? Esse é o maior propósito. Então ele manda buscar primeiro. Agora, tem gente que não tem tempo, mas está assistindo a novela evangélica. Tem aí na televisão uma novela evangélica. Mas o que tem de evangélico aquilo ali, irmãos? Fala para mim.
Ah, não, pastor, eu vou ver a história. Você quer saber da história? Pega a sua Bíblia e leia. Leia. Existe naquilo ali dramaturgia. Existe naquilo ali enrolação, enroloterapia. Entendeu? Para você ficar grudadinho ali e o dono da emissora ganhando dinheiro nas suas costas, porque ele está vendendo comercial e vende caro. E não é barato, não. Então, cria juízo, meu irmão. Viva uma vida de propósitos. É simples. Não há o propósito, não tem o propósito. Mas eu quero ser abençoado por Deus, eu quero que Deus faça por mim, eu quero que o Espírito de Deus me dê todas as bênçãos. Tá, Ele vai fazer isso. Porque existe promessa para você. Existe uma promessa muito simplesinha no livro de Salmos. Pede-me, disse o Senhor, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Certo? Mas se houver propósito. Não há, não tem, não consigo. Pastor, não está tendo jeito. Ah, eu estou aí levando a vida de qualquer... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu sei que isso é uma coisa que mexe contigo, te deixa lá meio invocado, ouvir tal coisa, mas o objetivo da reunião é essa mesmo, irmãos, é mexer contigo, é te deixar invocado, é fazer você sair daqui queimando o cérebro, doido da vida, porque aí você vai pensar. Se você for tiver um mínimo de inteligência, e eu acredito que você tem muito mais do que um mínimo, você vai parar para pensar nisso. Objetivo é o que faz você crescer, é o que faz você ir para frente. Amém, Jesus? Aí ele diz aqui no versículo de número 9, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, que é o propósito de servir ao Espírito Santo de Deus. Ah, mas esse propósito, sabe, pastor, às vezes não é fácil servir a Deus. Não, não é fácil servir ao capeta. E tem gente servindo ele, irmãos. Não é fácil ser desleixado com Deus, mas tem gente que é. Não é fácil levar a vida espiritual de qualquer jeito, porque de qualquer jeito não acontece nada. Quem planta nada, nada colhe na vida, mas tem gente fazendo. Dá uma idazinha no livro de Eclesiastes. Segura aí o Timóteo, que depois eu volto contigo. Vai lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, do livro de Eclesiastes, versículo de número 1. Eclesiastes 3, 1, que diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Amém? Amém. Você estuda? Ah, pastor, eu estudo. O que você faz da vida? Ah, eu faço, sei lá o que eu faço, corte e costura, pronto. Para quê? Tem que ter um objetivo. Ah, eu vou ser médico, para quê? Para ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro não precisa ser médico, pode ser mecânico, pode ser eletricista, eu posso ser, boleiro, eu posso ser outra coisa, não precisa ser. Para ganhar dinheiro é fácil, é ter a bênção de Deus e a predisposição para trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Mas qual é o seu objetivo? Vamos um pouquinho mais. Você veio hoje para a igreja para quê? Fazer o quê? Te garanto que me ver não é. Isso eu te garanto, meu irmão. Isso é noves fora nada. Qual é o objetivo? Você está aqui por quê? Ah, sabe, pastor, eu estou aqui porque eu estou com um caso muito problemático na minha vida, então eu preciso de uma solução. Só para isso? A hora que resolver o seu problema, você some de novo? Você desaparece? É assim que funciona? Então eu te garanto que o seu problema não será solucionado. Já estou te dando o diagnóstico aí, a cartada final, já para não te enrolar mesmo, para deixar você bem claro, porque não vai acontecer. Agora, se você tivesse um objetivo maior, e Deus sabe, hein? Já te falei que Deus sabe até o porquê que você veio, Deus sabe por que você está aqui hoje, tem parte do teu coração que nem você nunca chegou lá, e que o Espírito de Deus conhece. Deus está mais grudado em você do que a pele
que é o maior órgão do corpo, te cobre, do alto da cabeça à plano dos teus pés. Amém, Jesus? Qual é o objetivo? Bom, eu vim aqui hoje, eu sei lá, pastor, eu quero buscar Deus, eu quero ter um compromisso com Deus, eu quero sair preenchido do Espírito de Deus, eu quero que Deus olhe para mim e veja em mim um verdadeiro adorador. Aí é diferente. Mas só para resolver o teu problema? Só para isso? Resolveu, é o que acontece com muitos. Resolveu, a pessoa some. Aí a hora que o caldo entorna de novo, ela volta. Não vai ter o problema solucionado. Pastor, mas o senhor não deveria falar assim com o povo. Você quer que eu fale que jeito? Você quer que eu te engano? Você está na igreja errada. Eu não vou te enganar nunca na vida. Amém, Jesus? Eu simplesmente prometi para Deus, quando eu assumi o sacerdócio, em falar a verdade. Arda quem arder, doa quem doer, goste, não goste, problema é de cada um, mas que vai ser falado, vai ser falado. Não adianta eu ficar aqui brincando com você, porque amanhã você pode dar uma ajuda para essa igreja, o seu dízimo é muito bom, a sua oferta é muito bom. Eu não tenho compromisso com o seu dinheiro, meu irmão, eu tenho compromisso com a sua alma. Amém, Jesus? Pastor, não é assim, meu irmão. Dizimista e ofertante para mim é que nem biscoito, sai um, vem 8. A obra de Deus não para, você pode ter certeza disso. É o que eu sempre digo para você: se eu cair morto aqui agora, morri, não pensa você que a igreja regional do Tatuapé, Celso Garcia 3757, fecha e acaba ela, porque não acaba não. Amanhã tem outro no meu lugar ministrando para você a palavra de Deus. Então a obra de Deus não para. Eu tenho que ter compromisso com a tua alma. Eu tenho que mostrar para você que sem exemplo, compromisso, tendo esse propósito, essa determinação, esse alvo, eu não vou chegar lá, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir na minha vida. Amém, Jesus? É só com metas que eu vou conseguir. Eu planto, eu espero, tenho o tempo da germinação, e aí eu vou colher. Não adianta eu querer colher, eu vou colher. Eu quero a bênção, Você plantou aonde? Não plantei, mas eu quero a bênção. Não vai acontecer. Não existe isso. Ele diz aqui, olha, tudo tem o seu tempo determinado. Esse propósito na sua vida tem um tempo determinado. Continua nesse propósito. Continue no seu alvo, irmãos. Amém, Jesus? Olha para frente, olha para Jesus, que é o autor e o consumador da sua vida, da sua fé e tudo aquilo que é seu. Não, é para servir? É para servir, eu vou continuar na minha caminhada com o Senhor. Na minha meta, certo? Bom, eu não tenho alvo. Qual é o meu maior alvo? É a minha salvação. Eu tenho que brigar pela minha salvação todos os dias. Todos os dias eu tenho que brigar pela minha salvação. Certo? Se eu não tiver alvo para ela, irmãos, você sabe o que acontece com a minha vida amanhã? Eu estou fazendo da minha vida amanhã o que eu fazia 40 anos atrás, quando eu me converti. E, na verdade, até pior, porque a Bíblia diz que o espírito imundo sai do homem, e quando volta e traz com ele 7 vezes piores do que ele. Assim será, disse Jesus, os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Então eu tenho que ter alvo espiritual. Amém, Jesus? Você casou, quando eu faço, falei hoje de manhã aqui, quando eu faço casamento, eu sempre pergunto aos noivos, e nunca tenho a resposta certa. Eu sempre chego para o noivo e digo, irmão, você está casando para ser feliz, né? Pastor, feliz. Ô, irmãzinha, você está casando para ser feliz? Pastor, para ser feliz. E toda vez é a mesma coisa. Eu falo, então acaba com esse casamento logo, aqui agora. Mas por quê, pastor? Porque não vai dar certo. Eu já sou feliz sem precisar casar ou não. Amém, Jesus? Agora, se eu estou assumindo, eu tenho que me unir à Wanda, mas para fazer a Wanda feliz. Aí o meu casamento vai dar certo, caso contrário não dá. Eu quero a minha felicidade própria, do meu marido que se dane, o problema é dele. Bom, então você não deveria ter casado, deveria continuar solteiro. Tem que ter propósito, irmãos. Alvos, objetivos na sua vida.
Amém, Jesus? Você vê aquela pessoa inconstante, ela vai aqui, ela vai lá, eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei o que eu faço lá, começa uma coisa, nunca termina aquilo que começou, desanima no meio do caminho, eu não sei se é, se não é, eu sei lá se eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu paro, se eu continuo, se eu mudo para o lado de cá, meu irmão. Olha para o teu alvo, para o teu objetivo. Amém, Jesus? Uma vez eu orientei um casal, pastor, Deus colocou um propósito no nosso coração, um objetivo da gente ser empresário. Eu falei, maravilha, que legal. Está orando? Não, a gente já vem orando aí já há mais de ano e Deus colocou isso. Tá bom, o que vocês pretendem fazer? A coisa clara, né, que já ficou bem clara, é colocar um comércio. Legal. E o que é? Não sei ainda. Bem, pronto, já não vai virar. Se eu estou buscando de Deus, e Deus começou a falar, porque Deus, quando Ele fala, e a conversa com Deus é assim, irmãos, começo, meio e fim. A Bíblia diz que o que começa boa obra, termina. Passou um tempo, falei, bom, então tá bom, vamos orar para Deus dar o esclarecimento. Pastor, nós estamos tentando, Deus colocou um propósito na gente, deu uma direção da gente vender presentes. Legal, então, sei lá, vai comprar presente, vai vender presente para os outros. Tá certo. Passou uns 15 dias, pastor, Deus mudou. Mas como é que Deus muda, irmãos? Deus fala uma coisa agora, fala outra depois. Eu acho que Deus então está precisando de propósito também. Seria isso? Vamos mexer com comida. De presente para comida já deu uma, né? Já foi um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, já deu uma mudada legal. Tá bom. Então, tá bom, irmão. Então, prepara tudo, arruma tudo, faz a cozinha, sei lá o quê, compra as panelas e não sei o quê, vai fazer comida. Passou um tempo. Pastor, o senhor poderia orar por nós? Posso, o que foi? Então, Deus, não é comida, pastor. Não é que eu falo, não vou orar mais não. Vou parar de orar. Está vindo a negociação. Nós queremos colocar uma loja de roupa. Mas espera aí um pouquinho, faz o seguinte, fica lá em casa, dobra o joelho e fala, Deus, eu não vou sair daqui enquanto o senhor não me esclarecer. Ainda que vai travar e paralisar as minhas articulações, joelho, braço, tudo, mas eu vou ficar aqui um mês inteiro, se precisar, mas o senhor vai esclarecer. O que eu faço? Qual é o meu alvo aqui? Qual é o meu objetivo? Começa uma coisa aqui, começa outra lá, começa outra de cá, está indo aqui, meu Deus do céu, não é isso que eu queria. Mas espera aí um pouquinho, você está brincando? Você está de gozação? Você quer que Deus te honre? Aonde? Você quer que Deus faça por você em que área da tua vida? Hein? A Bíblia diz lá no livro de Isaías, trazei-me, disse o Senhor, a vossa firme demanda. Seu pedido, digam graças a Deus. Aí sem alvo, sem objetivo, sem direção, sem nada. Eu não sei por que Deus não está me abençoando. Eu também não sei não, irmãos. Tinha que falar mais sério com Deus. Eu acho que está virando brincadeira aí. Vai lá para o livro de Eclesiastes mesmo, capítulo de número 8 agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era Isaías, esse que eu acabei de te falar aqui agora, eu acho que era Isaías 41, qualquer coisa assim. Está aqui, ó. Isaías 43. Dá uma idazinha no Isaías 43, depois eu volto em Eclesiastes com você novamente. Só porque eu lembrei do versículo aqui que não estava na minha anotação, só para te mostrar aqui. Isaías 43, versículo 8. No já, você leia bem alto aí para a gente ouvir, tá bom? Amém? Acharam? Isaías, capítulo 43, versículo de número 8. Acharam? Então vamos lá, no já, hein? Já, trazei... Não, para aí, irmãos. Para aí.
Se precisar, eu mando ir aqui na padaria fazer. Alana, tem como ir na padaria fazer uma vitamina e dar para os irmãos aqui? Vocês parecem tão fracos, irmãos. Abrir a boca, é ler. Eu gosto que participe da minha reunião. Amém, Jesus? Participando, a gente aprende. Então, no já, olhem aqui para mim. Eu quero que você leia, para você entender o que é alto para mim. Ô Juninho, teu pai está lá na sede fazendo reunião agora? Então eu quero que você leia tão alto aqui que o pastor Jaime vai ouvir você lá. Vai atrapalhar a reunião dele lá. Combinado, pessoal? Senão eu vou voltar contigo de novo. Vamos lá. Já. E os surdos que têm ouvidos. Isso é trazer um firme propósito ao Senhor. Apresentar diante dele essa demanda, esse problema, é o objetivo, é o alvo. Amém, Jesus? Mas a pessoa não leva. Volta lá para o Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo 6, que diz aqui, olha, porque para todo propósito, ao que, igreja? Então, olhem para mim, você tem um objetivo. Pastor, até então eu não tinha, comecei a ter. Aprenda uma coisa, que para você chegar lá, existe um tempo. Amém, Jesus? Eu sempre dou o exemplo seguinte, você conhece alguma mulher que engravidou ontem e deu à luz hoje? Conhece ou não conhece? Não, pode ser que tenha alguma exceção, escapou alguma, não sei. Eu também não conheço. Não existe. Então tem um tempo de gestação. Amém, Jesus? Existe um tempo. Então, para todo propósito, você tem um propósito na sua vida? Tenho. Eu tenho uma meta, certo? Existe um tempo para mim chegar nessa meta. E eu tenho que ficar firme nessa meta. Pastor, mas está difícil, está travado. Não, eu tenho que ficar firme nessa meta. Jesus, para cumprir o propósito dele, não foi fácil. E ele era o próprio Deus em espírito aqui na terra. E ele ora ao Pai e diz, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele sabia o que ele ia passar. Não era fácil. Então não é fácil. Mas mantenha teu propósito. Continua firme nele. Continua orando hoje, orando amanhã. Um exemplo que eu vou te dar. Qual é o propósito, por exemplo, que você tem em relação à sua família? Família. Vamos deixar, eu falei de vida financeira, falei de saúde, falei de um monte de coisa. Mas vamos colocar família. Você sabia que tem gente da sua família perdida, irmãos? Ela já está perdida. Você sabia que tem gente da sua família que se ela morresse agora, ela estaria condenada ao sofrimento eterno? Pastor, eu tenho essa consciência. Tá bom. Se você tem, é muito bom. Mas eu te pergunto, o que você tem feito por isso? Você deveria ter um propósito. Falar, pai, o Joaquim lá, que é o meu parente, está perdido. Está mais perdido do que o cão, Senhor. Então, a partir de hoje, eu tenho um propósito, orar e abençoar essa vida. Deus, já vou dizer uma coisa para o Senhor. Não vou parar, enquanto não ver o Joaquim no caminho do Senhor. Amém. Pagar esse preço, estar na igreja, buscar, fazer. Mas não. Pastor, eu estou bem, o problema é do Joaquim. Mas você já leu Josué 1,9? Que o Senhor, ele diz assim, olha, não te mandei eu? Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Foi Ele quem te deu essa determinação. Então, para todo propósito, diz aqui, há um tempo e modo, uma maneira de se fazer. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Qual é o mal do homem? Viveu a vida sem propósito. Sem propósito.
Uma vez eu falei numa igreja minha, irmãos, nossa, deu um bafafá lascado. Mas foi um zum tremendo. Até hoje, estou te falando perante o Espírito de Deus, eu não entendi o zum. Mas eu vou te falar aqui. Não diga para mim. Eu sempre disse aqui que quando você trouxesse o seu dízimo para a casa do Senhor, no envelope do dízimo não coloca nem teu nome, nem o valor do teu dízimo. Não quer dizer nada com a minha vida. Teu negócio é com o Senhor. Amém, Jesus? Eu não preciso saber o valor que você dá. Na verdade, eu faço questão de não saber. Essa que é a realidade. Mas eu disse, nessa vez na igreja, quando deu o mesmo que eu vou falar aqui para você. Pensa aí, não me responda, só pensa. Qual é o valor do seu dízimo? É um exemplo que eu vou te dar. Você dá quanto de dízimo na casa do Senhor? Pois é. Por que você não marca um propósito e começa a falar com Deus assim, Deus, se é maior o teu dízimo do que isso, você deve fazer um propósito maior. Se não é o valor que eu vou te falar, você deveria começar a orar a respeito disso. Fala, Deus, eu quero a partir de hoje, todo mês, no mínimo, ser um dizimista de R$1.000 na casa do Senhor. No mínimo. Não, pastor, mas R$1.000? Ô, querido, amado, se a cabecinha não fez conta, se você dá 1.000, é porque está ficando 9.000 na tua mão, abençoado por Deus. Amém, Jesus? E por que não faça isso? Quantas vezes, um exemplo, eu estou dando um exemplo financeiro, porque esse aqui é mais fácil até de você observar. Quantas vezes você veio nessa igreja, e eu pedi uma doação aqui na igreja, e você não teve condições de ajudar? Várias vezes. Concordam comigo ou não? Sim, várias vezes. Certo? Você não teve condições. Mas por que você nunca parou para fazer um propósito com Deus? Falar, Deus, a partir de hoje, todas as vezes que eu for na igreja, eu quero ter uma doação para dar na casa do Senhor. Por que você não põe esse objetivo no coração e não começa a fazer isso? Você vai ver onde Deus te coloca, meu irmão. Se o teu objetivo for sincero. Amém, Jesus? Mas a pessoa não faz. Ela tem o objetivo de comprar, sei lá, eu vou viajar, eu vou comprar o plano de viagem. Amém, Deus te abençoe. Compra o plano de viagem, se sobrar dinheiro, compra um para mim e para a Wanda junto. Eu vou com vocês. Amém, Jesus? Não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho plano porque eu vou viajar, pastor, e eu vou lá na loja comprar 800 calças jeans porque eu tenho que viajar. É uma para cada dia, amém? Não deveria. Você deveria guardar um pouquinho mais seu dinheiro, mas você quer gastar, ele é teu, faça o que você quiser. Mas tenha propósitos também em manter a obra de Deus, em manter a casa do Senhor. Amém, Jesus? E você sabe o que você está fazendo? Você está fazendo uma oração para Deus te dar uma coisa maior, para você honrar Ele mesmo. Você acha que Ele não vai te dar? Eu duvido, meu irmão. É propósito, igreja. Propósito ali, firme diante do Senhor. Senão, Deus, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Eu falei hoje com uma pessoa, que uma vez eu fiz uma oração, muitos anos atrás, no meu começo de caminhada, né? E eu disse para Deus, Deus, isso é propósito. Eu já te falei isso aqui na igreja. Eu não sei quantos anos eu vou viver a partir de agora. Depois dessa oração, a hora que eu terminar essa oração, eu não sei quantos anos mais eu vou viver na minha vida. Eu não sei se o Senhor vai me dar mais um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, ou mais 100 anos. Mas uma coisa eu vou falar para o Senhor. O que eu viver daqui para frente, eu vou viver para agradar o Teu Espírito. Eu quero dar alegrias ao Senhor. E eu tenho feito isso, procurado a fazer isso todos os dias da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Isso é propósito, irmãos. Propósito de quê? Eu pus um propósito no coração, de agradar a Deus. Pronto, acabou. Já te falei, um dia nós chegamos na minha casa, eu olhei para o meu sogro, pai da Wanda,
quando ele estava vivo, e a gente ia lá muito de vez em quando visitá-lo, ele olhava para nós e dizia: nossa, mas a família de vocês é uma família graúda. E a gente ria por causa disso, que é graúdo. Graúdo é cheio, né, irmãos? É aquele povo que cresce para o alto, mas cresce para os lados também. E lá em casa era assim, irmãos. Um dia chegou a Wanda, excesso de peso, eu com excesso, Gabriel com excesso, Miriam com excesso. A Miriam ainda não está muito no rumo, devido a esse monte de antibiótico aí, que em menos de 3 meses, devido a esse acidente, essa desgraça que o diabo tentou na vida dela, ela tomou aí já aproximadamente 150 comprimidos de antibiótico e um monte de porcaria. Então, né, ainda mais mulher com hormônio, aquela coisa toda, estufou legal. Mas é inchaço. E todo mundo acima. Não, peraí, gente. Ou a gente para, ou a gente morre. O que nós vamos fazer? Dá para investir, comprar bens materiais. Dá para investir, trocar de carro. Vamos investir na saúde? Vamos investir na saúde. Peguei um médico, que eu vou nele, continuo indo nele, né? Pagamos a consulta, pagamos o tratamento, juntando eu, a Wanda, a Miriam, a Gabriel e o Mário, que é o meu genro, os 5, hoje, passa de 120 quilos eliminados, irmãos. Tá? 120 quilos. Propósito. Falei hoje de manhã, a pessoa chegou para mim e disse: pastor, vou fazer regime. Para quê? Regime é para quem está doente, é para quem vai passar por uma cirurgia muito brava, é para quem está com uma diarreia que não tem fim, não para mais, então faz regime e pronto. Aí você tem que mudar o teu hábito alimentar, a maneira que você está comendo, é o que você tem que fazer, é propósito. Ah, pastor, eu não quero mudar. Não, eu não estou mandando você mudar, não estou aqui dizendo para você mudar, continue sendo o que você é. Se Deus não convence o coração, não é pastor que convence o coração de ninguém, estou te mostrando que é propósito na vida, propósito. Que a primeira vez que a Wanda chegou no médico, já que eu te falei isso, ele olhou, os exames dela, tudo no computador dele, tá? Então tá, Wanda, eu vou mudar aqui, eu vou te emagrecer um pouquinho, você vai deixar de comer isso aqui, você tem que mudar, e tal, mas nunca disse, pare de comer isso, nunca. Disse, isso aqui te faz mal, você continuar comendo é o que está te matando. A Wanda parou. 3 meses depois, ela voltou no médico, mais, uns 60 exames, né? Normalmente é o que ele pede, é de 60 a 70 exames, cada vez que você vai lá. Fez os exames, chegamos lá, ele olhou para a Wanda e falou: Wanda, agora está bem, hein? Agora está bem, mas e antes? Então, a primeira vez eu não te falei nada, mas você estava por um fio de cabelo já para começar a tomar insulina. E aí, meu irmão? Propósito. Quando se tem propósito, você coloca ele em prática. Tem um tempo, tem um modo, mas não desista do seu alvo, do seu propósito familiar, propósito lá para o seu ente querido, propósito no seu trabalho, propósito para a sua empresa, propósito se você é um trabalhador. Ah, pastor, eu estou aqui nessa empresa, eu sou um funcionário, eu sou, da limpeza. Tá. Eu já falei aqui na igreja que eu conheci um japonês em Araçatuba, que entrou para trabalhar numa empresa em Araçatuba, tá? De office boy, na época moleque, varria lá o local que ele trabalhava, lavava o banheiro, vaso sanitário, e foi crescendo, chegou a gerente geral daquela empresa. E um dia eu conversei com ele, eu disse: irmão, e aí, tal? E ele disse: pastor, eu coloquei um propósito na minha vida. Eu falei: qual propósito? Ele falou: eu vou crescer dentro dessa empresa, gerente geral. Mas do dia que ele está aqui varrendo e lavando vaso sanitário para os outros, até ele chegar gerente geral aqui, teve um tempo, teve um modo, mas ele não desistiu do objetivo.
Tem gente que para no meio do caminho. Ah, não, eu já orei, sabe, pastor? Não deu. Não existe isso. Se eu estou orando, se eu estou buscando a Deus, eu estou colocando o propósito, a vida espiritual e tudo que vem depois do espiritual, que é o material, ela é regrada com propósitos, irmãos. Amém, Jesus? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Certo? Você veio hoje para a igreja. Bacana. Mas você é um irmão ou uma irmã meu, aqui da minha igreja, que trabalha a semana toda. Amém, Jesus? Vou te fazer uma pergunta, mas seja sincero. Eu até sei a resposta. Mas seja sincero para você. O que é melhor? Você ter saído de lá, de onde você saiu, não sei nem de onde você mora, de onde você veio, qual o tempo que você demora para chegar aqui. Certo? Você estar aqui na igreja, ou se você puder estar dentro da sua casa descansando, porque amanhã começa uma semana de trabalho novamente. O que você acha? Pastor, se eu tivesse sentado lá com a cumbuca de pipoca, uma guaraná geladinha, comendo pipoca e bebendo guaraná, seria muito melhor também. Pois é, mas você colocou um propósito de vir à igreja e de se apresentar diante de Deus como um adorador. A tua vida tem que dar certo, irmãos. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? O cristão, ele é meio, sei lá, tem hora que ele complica as coisas. Hoje de manhã eu disse o seguinte, pensa no profeta Elias. O profeta Elias vai lá e destrói 450 profetas de Baal, mata todos eles ao fio da espada. E vinham ele, matava tudo, matou todos eles. Aí chega uma mulher, Jezabel, certo? E disse para ele, assim como você fez com eles, eu vou fazer com você. Você sabe o que ele fez, irmãos? Alguém sabe? Fugiu. Foi para uma caverna. Espera aí. Você eliminou quantos lá? 450. E fugiu do quê? Fugiu de uma mulher. E a mulher só ameaçou. Certo? Aí quando ele está aqui na caverna, você sabe qual foi a oração que ele fez? Alguém sabe ou não? Ah, Deus, eu não quero viver, me mata. Mas vai entender uma cabeça dessa, irmãos? Como é que dá para entender? Espera aí um pouquinho. Você fugiu dela aqui por quê? Porque ela queria me matar. Agora você está aqui e pede para Deus te matar, então volta lá. Você economiza o tempo de Deus, pronto, acabou. Vai entender um treco desse. Como é que dá para entender isso? Tenha alvos, irmãos. Tenha objetivos na sua vida. Entendeu? Coloque planos e propósitos no seu coração. Não deixe o mal roubar de você a bênção que já é sua. Vai para cima. Pastor, está difícil, vai para cima. Pastor, mas isso aqui é um desafio novo. Alguém já conseguiu? 10 já conseguiram, então você consegue. Não, pastor, só um conseguiu, então você vai ser o segundo. Pastor, ninguém conseguiu, então você será o primeiro. Mas você tem que ter um alvo, tem que ter objetivo, você tem que ter propósito no seu coração. Propósito em tudo, em todas as áreas da sua vida. Amém, Jesus? Meu irmão, a partir de hoje, eu quero a sua vida com um propósito. Ore com um objetivo. Qual é o propósito? Eu vou orar. Tá, você vai orar para quê? Você vai orar para quê? Tenha um objetivo nas suas orações. Para mudar a tua vida, para mudar a vida de alguém, para fazer a diferença. Amém, Jesus? Vai vir na igreja? Eu vou vir na igreja. Para quê? Tenha um objetivo, tenha alvos na sua vida, tenha propósito na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse é o recado de Deus para a sua vida. Coloque isso em prática. Guarde essa palavra, mas ali, bem dentro do seu coração.
coração. Sem propósitos não se chega a lugar nenhum. E eu vou falar muito, todas as reuniões. Até quando, pastor? Eu sei lá, irmãos, até Deus me tirar do tatuapé. Porque enquanto Ele me deixar, eu vou falar para você de propósitos na vida. Tem que se ter propósito. Amém? Curve a sua cabeça e feche os olhos. Pai amado, no demais que o Senhor fale em cada coração, com cada vida, e possa abençoar a vida deste homem, desta mulher, deste casal, desta família, de jovens e até crianças que estão na sua casa no dia de hoje. Ô Jesus, este meu irmão, esta minha irmã, tem sonhos, tem desejos. Eles visualizam, Senhor, situações lá na frente, bênçãos do Senhor. Meu Deus, que esse propósito fique sempre claro neste coração. Que esta pessoa, meu Deus, não pare no caminho, no meio do caminho. Que ela não desista, mas que ela continue correndo atrás dos seus propósitos. Que o propósito dela, meu Deus, sempre seja, acima de tudo, te servir, estar diante de ti. E por isso, que o Senhor venha abençoá-los, pois eu os coloco em tuas mãos. E na certeza, Deus, da tua bênção, eu te agradeço, para a glória do teu santo nome, em o nome